Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria estar aqui com os irmãos, numa data especial. Estava lembrando hoje, não foi nada combinado com o pastor Júnior. Ele me escalou para hoje, mas em maio eu preguei no Dia das Mães, né? Não sei qual foi a intenção dele, né? Mas tudo bem. Pode ser que ele tenha lembrado. Esse cara tem que falar para os pais também, já que falou para as mães, né? Meus irmãos, nessa manhã eu quero refletir com vocês sobre um tema. E para isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia em 2 livros. Êxodo capítulo 12. E depois você abre logo em seguida em Deuteronômio capítulo 6. João Alonso já me poupou um texto, graças a Deus, porque ele leu o Salmo de número 78. Graças a Deus por isso, porque já me adiantou. Êxodo capítulo 12. Eu quero ler com os irmãos, no capítulo 12, 2 versículos, visto que os irmãos já conhecem o contexto aqui foi da instituição da Páscoa, lá no Egito, quando Deus libertou o seu povo. E no capítulo 12, verso 26 e 27 de Êxodo, preste atenção nisso. Quando vossos filhos vos perguntarem, eu vou repetir isso aqui. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Capítulo 13. Já agora na consagração dos primogênitos e na instituição da festa dos pães ázimos, eu quero ler versículo 8 e 9. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho. Vou ler isso de novo. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Deuteronômio capítulo 6, eu quero ler com vocês a partir do verso 5. Aqui o povo já está nas campinas do Jordão, prestes a entrar na terra prometida. E aqui Moisés repetiu a lei. E no capítulo 6, verso 5, ele escreveu, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, novamente, quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos escravos de Faraó no Egito. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito
e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela tua palavra, por estarmos aqui para adorar o teu nome. Pai, fale conosco, alcance o nosso coração de uma forma muito especial nesta manhã. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar talvez um dos assuntos que a gente vem insistindo já há algum tempo em nossas igrejas, mas o tema que eu quero compartilhar, obviamente mais voltado para os pais, é o conhecimento de Deus como o maior legado que dos pais para os filhos. Mas aí eu fiquei pensando nessa palavra que é tão utilizada por nós, legado. E o que é um legado? Então eu fui dar uma pesquisada num dicionário da língua portuguesa. E eu encontrei algumas definições de legado. Uma das definições é que legado é aquilo que se deixa por testamento a quem não é herdeiro forçoso ou principal. E o dicionário segue dizendo que legado é deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Isso é legado. Mas não só isso, o dicionário diz que legado é herança, é patrimônio, legado é espólio, legado é transmissão. Mas eu vi uma terceira definição que faz mais sentido para o que eu gostaria de compartilhar nessa manhã. O dicionário diz que legado é aquilo que é transmitido a outrem que vem a seguir. E aí segue dizendo que legado é aquilo que se transmite à geração seguinte. Isso é legado. E esse é o ponto que eu quero compartilhar nessa manhã. Que legado nós queremos, desejamos, almejamos e temos lutado para deixar para os nossos filhos? Essa é a pergunta central. Por exemplo, podemos pensar em lutar, batalhar, e é normal isso, em deixar como legado para os nossos filhos patrimônio, bens móveis e imóveis, ou imóveis. Mas pode ser que esse não seja o legado que eu queira deixar. De repente, o que eu quero deixar para o meu filho ou para os meus filhos é uma boa formação, é uma boa educação de qualidade. Ou eu quero deixar para ele estabilidade profissional e estabilidade financeira. Esse é um possível legado. E não tem nada de errado com isso. Eu posso, de repente, pensar em deixar para o meu filho como legado, nem tanto o patrimônio, mas eu quero deixar para ele um nome honrado e respeitado. Eu nunca me esqueço que quando eu retornei do seminário, com 22 anos, na minha cidade de Serra Talhada, eu fui comprar um sofá, um estofado para minha mãe. Ainda solteiro. E eu fui numa loja. Os irmãos devem lembrar que eu sempre falo de coisas antigas, né? Não é porque eu sou tão velho, mas é porque eu comecei muito novo. Então lá, eu, pastor, com 22 anos, caminhando aí para os 23, fui numa loja comprar um estofado para minha mãe. E naquele tempo, você tinha que ter 2 referências comerciais, eu acho que hoje também, para fazer tua ficha ali, o teu cadastro. E aquela senhora perguntou o meu nome e pediu 2 referências comerciais. E eu dei as 2 referências comerciais na minha cidade, onde eu tinha crédito. E aí ela foi preencher minha ficha e disse, qual é o seu nome? Eu disse, Paulo César Nunes do Nascimento. Ela olhou para mim e disse, Nunes? Nunes de onde? E eu disse, bom, o meu avô era de uma cidade chamada Carnalbeira da Penha,
e era Odilon Nunes. Gente, eu nem conhecia esse meu avô, era o meu avô materno. Quando eu nasci, ele já tinha morrido. Essa comerciante olhou para mim e disse: e por que você não me falou logo que era neto de Odilon Nunes? Eu disse: e como que eu ia saber que a senhora conhecia o meu avô? Mas aquilo me marcou, porque eu não conhecia o meu avô materno, mas ao fazer uma compra, décadas depois que ele já havia falecido, o nome dele era suficiente e eu não precisava nem sequer de referências comerciais. Isso pode ser um excelente legado, deixar um nome honrado e respeitado na sociedade. Esse é um legado. Mas, meus irmãos, o que é que esses legados aqui têm em comum? Patrimônio, bens móveis e imóveis, educação de qualidade, um nome honrado. O que que esses legados têm em comum? O que esses legados têm em comum é que todos eles possuem valor terreno e transitório. Todos esses legados que eu acabei de mencionar aqui, eles só têm durabilidade terrena. E enquanto os nossos filhos existem nesse mundo, serve para eles. Essa é a única coisa que existe em comum entre esses legados. Agora, meus irmãos, existe um legado que nós pais devemos deixar ou devemos fazer desse legado a maior e a principal missão da nossa vida. E que legado é esse? É a transmissão do conhecimento de Deus para os nossos filhos. Meus irmãos, o conhecimento de Deus é o maior legado que nós podemos e devemos deixar para os nossos filhos, por uma razão simples. É porque esse legado, o conhecimento de Deus, ele serve para esta vida e para o mundo vindouro. Este legado, ele tem um valor terreno e ele tem um valor celestial. O conhecimento de Deus é o único legado que beneficia os nossos filhos no tempo presente e na eternidade. Por isso que ele é o maior legado. Vocês lembram dos dois textos que eu li em Êxodo? Em Êxodo capítulo 12, eu li o trecho que fala do momento em que o Senhor institui a celebração da Páscoa. E aquele ritual tinha como intenção, tinha como objetivo, não apenas relembrar o que Deus havia feito no Egito, mas tinha uma função pedagógica, era ensinar algo para os nossos filhos. E Moisés disse, quando no futuro ele perguntar que rito é este, aí você aproveita a oportunidade para falar o que para ele? Fala para ele que nós éramos escravos no Egito. Mas diga para eles que foi isso que o Senhor fez quando Ele nos tirou de lá com braço forte. E diga para eles que isso aqui lembra que quando o anjo da morte desce no Egito e mata todos os primogênitos, ele passou por sobre as casas onde havia a marca do sangue do cordeiro nos umbrais. Conte para eles a história da redenção. Irmãos, eu fiquei tentando imaginar essa cena. Como é que era o rito da Páscoa e como era a preparação? Aqueles meninos pequenos, talvez assim como os de João, ou um pouquinho maiores, eles iriam observar os pais pegando um cordeiro. Eles observariam que esses pais não cortavam, não partiam, mas eles assavam aquele cordeiro inteiro. Esses filhos observariam que os pais estavam ali na fabricação de pão e simplesmente naqueles dias não tinha fermento. Esses filhos observariam que sobre a mesa, além do cordeiro assado inteiro, além ali do pão sem fermento, os pais colocavam ali ervas amargas e os pais colocaram ali sobre a mesa vinho. E observando esse rito,
isso despertaria nos filhos curiosidade. E a curiosidade dos filhos não poderia ser tratada como algo de menor importância. Era para dizer, conte para eles a história da redenção. O capítulo 6 que nós lemos, aí o povo de Israel já está prestes a entrar na terra prometida. Estão nas campinas do Jordão. E Moisés faz a repetição da lei. Por isso o nome Deuteronômio, segunda lei. Moisés faz a repetição da lei quando vai entrar na terra e diz para eles, olha, o Senhor está dando esses mandamentos para que vocês cumpram esses mandamentos na terra onde vocês vão entrar. Olha, vocês devem, nessa terra de deuses, vocês devem amar ao Senhor com todo o seu coração. E mais do que isso, vocês vão dizer para esses filhos, no meio de uma terra de tantas divindades, que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E mais, vocês vão guardar esses mandamentos em seus corações e vocês vão fazer o que? No versículo de número 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Eu achava na minha inocência que inculcar era abrir a cuca e colocar dentro. Mas não é essa a ideia. A ideia do texto é que tu as inculcarás a teus filhos, ou seja, você vai repetir e repetir e repetir até imprimir no espírito. Isso é inculcar. E como você vai fazer isso com ele? Ao levantar-te, fale com ele sobre as coisas de Deus. E ao longo do dia, quando você estiver andando com ele pelo caminho, fala com ele sobre as coisas de Deus. E quando você for dormir, novamente fala com ele as coisas de Deus. Ou seja, tu as inculcarás a teus filhos. Mas o que eu quero chamar a atenção? É para o versículo de número 20, do capítulo 6 de Deuteronômio. Se puderem projetar. Ora, os filhos já na terra observariam os pais vivendo de maneira diferenciada, se comportando de acordo com os mandamentos. E isso despertaria nos filhos o quê? Novamente, curiosidade. Tipo, pai, por que nós não somos como essas nações são? Por que nós vivemos de maneira diferente deles? Por que nós não servimos nem adoramos os deuses que eles adoram? Versículo 20, veja aí por favor. Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo o quê? Que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou. O que isso significa? Os filhos perguntariam. Verso 21. Qual é a orientação do Senhor? O que os pais deveriam fazer? O texto diz, dirás a teu filho. Dirás o quê? Éramos escravos, éramos servos de Faraó. Nós vivíamos sob o jugo, sob a servidão. Nós sofremos por 400 anos debaixo da mão de um tirano. Nós éramos escravos de Faraó no Egito. Porém, o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Verso 22. Aos nossos olhos, o que é que ele fez? Ele fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. 23. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Vocês percebem o que Deus está dizendo? Olha, quando vocês estiverem lá na terra, os filhos de vocês vão perguntar, por que vocês vivem de maneira tão diferente? Aproveitem a pergunta e contem para eles a história da redenção. Conte para eles o que eu fiz na vida de vocês, que são o meu povo. Irmãos, essas foram instruções para os pais em Israel. Agora, se eles tinham motivo,
para contar aos filhos a história da redenção. Nós, muito mais. Porque a redenção de Israel, Deus usou um homem por nome Moisés. Mas a nossa redenção, Deus usou o seu próprio Filho. Então, meus queridos, se nós queremos deixar um legado para os nossos filhos, contemos para eles a história da redenção. Eu quero lhe dizer que essa missão primordial não é do Sim Criança. O Sim Criança é um apoio, o Sim Criança é um auxílio semanal, mas essa missão primordial é nossa, como os pais. Essa missão primordial não é de uma escola evangélica confessional. Ajuda nossos filhos estudarem numa escola evangélica confessional, mas não é a escola evangélica que tem essa missão. Essa missão foi dada a Deus para os pais, por Deus para os pais. Meus irmãos, se nós queremos deixar para os nossos filhos um legado, contemos para ele, digamos para ele em alto e bom som: nós éramos escravos. Vem aqui, meu filho, que eu vou lhe contar a história. Nós nascemos debaixo da escravidão do pecado, porque nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Adão. Abraão era o povo de Israel. Ora, e nós nascemos já debaixo da condenação eterna. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Conte para o seu filho que nós éramos escravos do pecado, da carne, do mundo, e nós éramos escravos do diabo. Conte isso para ele. Conte para ele que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Conte a história da redenção. Como disse pastor Oséias domingo, o evangelho só é evangelho porque primeiro vem a má notícia. Depois você apresenta para ele o quê? A boa notícia. Pastor, e qual é a boa notícia? Quando o seu filho perguntar, conte para ele que o Deus Santo, gracioso, generoso, cheio de bondade e graça, ele enviou Jesus, o libertador. Se nós queremos deixar um legado para os nossos filhos, contemos para eles que Jesus, o Verbo que se fez carne, ele se entregou voluntariamente, ele foi crucificado, ele morreu a nossa morte e ele pagou o preço da nossa redenção. Anunciemos para os nossos filhos que Jesus nos deu vida, estando nós mortos. Anunciemos para os nossos filhos que Jesus nos libertou quando nós éramos escravos. Anuncie e contemos para os nossos filhos que Jesus nos justificou quando nós estávamos esmagados debaixo da culpa do pecado. Sabe o que você vai dizer para ele? Ele morreu sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Diga para ele, olha, ele venceu a morte, ele voltou para o céu, para a casa do Pai, mas ele, meu filho, garantiu, e nós temos essa certeza, que ele voltará para nos buscar. Agora deixe claro, não para nos levar para a terra prometida, porque é muito pouco, não para levar para a terra que mana leite e mel, mas ele disse que vai voltar. Diga para o seu filho que ele irá nos levar para o novo céu e para a nova terra, para a nova criação de Deus. Conte a história da redenção para os seus filhos, porque isto é, irmãos, missão. E o nosso maior legado é deixar para os filhos o conhecimento de Deus. Pastor, e se nós falharmos? Então, eu quero que, por favor, seja projetado Juízes, capítulo 2. Se você puder abrir na sua Bíblia, Juízes, capítulo 2.
O povo já está agora na terra. Houve diversas batalhas, o povo está estabelecido na terra. E no capítulo 2 de Juízes, versículo de número 10, está escrito, acompanhe comigo, foi também o quê? Congregada a seus pais toda aquela geração. Observe. E outra geração após eles se levantou. Qual é a característica dessa geração que se levantou? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que eles fizeram. A pergunta nessa manhã é: por que se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor? Por que se levanta uma nova geração que não ouviu falar do que Deus fizera ao seu povo no Egito e ao longo dos 40 anos no deserto? Sabe por quê, irmãos? Porque esses pais, eles estavam ocupados demais, travando guerras. E depois de estabelecidos na terra, eles estavam ocupados demais, trabalhando na nova terra que Deus lhes dera. Eles estavam ocupados demais e talvez até usufruindo de plantações que eles não haviam plantado, usufruindo de casas que eles não haviam construído, porque eles tinham conquistado aquela terra. E eles estavam vivendo aquele momento e se esqueceram da missão primordial. Meus irmãos, que geração foi essa que morreu? Foi a geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo. Foi essa geração que percorreu os 40 anos, a geração que entrou na terra e que constituiu família, e que ao morrerem, o que vocês acham que eles deixaram para os seus filhos? Ao morrerem, eles deixaram para os seus filhos moradias, eles deixaram para os seus filhos terras produtivas, eles deixaram plantações, eles deixaram vida estabilizada. Mas o que eles não deixaram? O conhecimento de Deus. Uma geração se levantou e essa geração se corrompeu. Meus irmãos, eu queria caminhar para o final dessa reflexão, dizendo para vocês que aquela geração, ela sofreu influências e ela foi fortemente pressionada. Aquela geração estava cercada por nações pagãs, por povos pagãos e por diversidade de divindades. E eles não suportaram a pressão. Sabe por quê? Porque os pais não cumpriram a missão de transmitir aos seus filhos o conhecimento de Deus. Agora vamos voltar para cá para poder a gente ir para o final. Eu queria só lembrar você que é pai que aqui está, porque eu sou pai de 2. Mas eu queria relembrar você que nossos filhos, eles estão constantemente sendo pressionados e assediados por este mundo mau e perverso. Eu queria lhes fazer algumas perguntas. Quanto tempo os nossos filhos passam na igreja? Vou colocar aqui, começando com os pequenos. Culto infantil. Tem quantos dias por semana aqui? Quinta, terça e domingo. Quantas horas seu filho passa na escola? Você já fez a conta? Quantas horas eles passam no ambiente de casa? O que eu quero dizer é que muitas vezes nós entregamos à igreja uma missão que é nossa. E eu queria que você, pai, que está aqui nessa manhã, pudesse entender que os nossos filhos, eles estão numa luta injusta. Eles estão numa batalha injusta. Sabe por quê? Porque diariamente na escola e nas redes sociais, eles são pressionados
assediados, bombardeados com valores e com princípios anticristãos. E nós queremos resolver esse problema entregando 1h30 na terça, 1h30 na quinta e talvez 1h30, 2 horas no domingo. É uma batalha injusta. A missão é nossa. Compete a nós investir na formação, na transmissão do conhecimento de Deus para os nossos filhos. Irmãos, eu tenho 2 filhos, vai fazer agora 28 anos e a outra faz em setembro 23 anos. Lá em casa, todas as segundas-feiras, era proibido qualquer compromisso fora. Eles sabiam disso, na adolescência, na juventude, até que um se casou e a outra saiu para fazer faculdade. Mas toda segunda-feira nós entrávamos no quarto. Eles são músicos. Meu filho é tecladista, ela canta, que é uma maravilha. Deus foi gracioso, porque nem o pai nem a mãe nem toca nem canta nada. Mas deu para eles. E nós entrávamos no quarto do meu filho, onde já tinha um teclado montado, constantemente está ali montado, conectado a uma caixa de som. E nós entrávamos ali todas as segundas-feiras naquele quarto, cantávamos 2 louvores, líamos o texto, tínhamos um momento de oração individual, ajoelhados ao redor da cama, e no final o fechamento era os 2 ajoelhados e eu com as mãos em cima deles, abençoando a vida dos meus filhos. E tinha uma oração que eu fazia, e eu dizia: Senhor, eu não peço para eles riquezas nem glórias, mas o que eu te peço é que eles amem ao Senhor e temam o teu nome. Meu filho um dia olhou e disse: mas também, pai, por isso que eu não vou ficar rico, o senhor fica pedindo isso toda vez. Não é que era errado ele ficar rico, mas o que eu estava dizendo para o meu Deus era: Senhor, não importa eles terem as riquezas deste mundo e as glórias desta terra e não terem ao Senhor. A alegria do meu coração é saber que eles iam para a igreja não por força, nem por violência, mas iam por causa de Jesus. E já faz anos que nós estamos longe deles, mas eles continuam servindo ao Deus da nossa vida. Esse é o maior legado. Então, pais que aqui estão, não terceirizem a missão que Deus entregou a nós. Quero convidar aqui o pastor Oswaldo para estar concluindo esse momento. Mas eu quero, enquanto ele chega, citar para você um versículo do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele disse: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os como? Na disciplina e na admoestação, na instrução do Senhor. Você pode estar pensando: pastor, eu vim hoje para receber uma bênção, e o Senhor está me dizendo que eu tenho uma missão. Pois é, essa é a maior bênção que você vai levar para sua casa nessa manhã. É o desafio de Deus no seu coração, de dizer assim: eu vou trabalhar para que meus filhos tenham coisas, mas muito mais, eu vou trabalhar para que eles conheçam ao Senhor da nossa vida. Que Deus os abençoe e que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Pastor Oswaldo.